Diletos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 6º domingo do tempo comum e no Evangelho de hoje nós temos o sermão do Cristo denominado Sermão da Planície. Há um paralelo com o evangelista Mateus, que narra o Sermão da Montanha do Cristo. Aqui, São Lucas diz que nosso Senhor desceu da montanha já com a nova lei de Deus impressa em seu coração e ensina aos discípulos e à multidão a nova lei baseada no amor e na misericórdia. Em suma, a nova lei baseada na sua própria vida. Qual é a lei que o cristão pratica? Qual é o mandamento que o cristão deve viver na sua vida? Ora, a lei que o cristão deve viver é Cristo. Cristo é a lei de Deus encarnada. Portanto, a lei que nós devemos seguir é a vida de Cristo, é viver como Ele viveu, é fazer o que Ele fez, é agir como Ele agia, é estar no mundo como Ele esteve, é relacionar-se com Deus como Ele se relacionou, é se relacionar com as pessoas como Ele se relacionou. Portanto, a lei que nós devemos viver e praticar é a vida concreta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a nossa norma moral, aqui está o nosso dever ético, praticar o que Cristo viveu e ensinou, fazer aquilo que Jesus fez em sua vida terrestre. Com efeito, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a imagem visível do Deus invisível. E, por autoridade de Deus, Ele vai fazer o sermão da planície aos seus discípulos, dizendo assim, primeiramente: Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. No Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, é escrito assim: Bem-aventurados vós, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em São Lucas, não tem o termo espírito, para dizer que se trata então de uma pobreza também material, uma pobreza eminentemente material. Além da pobreza espiritual, sem dúvida alguma, trata-se também da pobreza material. Aquele que é pobre de bens, se praticam os ensinamentos de Cristo, são bem-aventurados, e o reino de Deus é deles. Mas o pobre que rejeita Cristo, o pobre que não vive a vida de Cristo, o pobre que não ama como Cristo amou, o pobre que não vive os ensinamentos de Cristo, não pode ser bem-aventurado. É bem-aventurado o pobre material, que não tem bens, e que ama nosso Senhor Jesus Cristo, e que pratica os ensinamentos que Ele nos deixou. Segundo, bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aqueles que padecem por fome, também uma fome material. Aqueles que padecem, que carecem de bens materiais, de sustento diário, que não têm o que comer, mas que encontram o seu apoio exclusivamente em nosso Senhor Jesus Cristo.
Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Também são bem-aventurados os que agora choram, os que padecem tribulações, os que padecem por sofrimentos, os que vivem neste mundo sob a égide de provações, os que estão carregando a cruz de Cristo, estes que choram, que são os aflitos, esses também, porque são discípulos de Cristo, porque amam a Cristo, são bem-aventurados e destinados à glória do céu. Por fim, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Aqui é a bem-aventurança da perseguição, que também está no Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Aqui no Sermão da Planície, aquele que é discípulo de Cristo e por ser discípulo de Cristo, por obedecer a palavra de Cristo, por escutar a verdade divina e buscar colocar em prática e defendê-la, será odiado pelo mundo, será insultado pelo mundo, será amaldiçoado por aqueles que são do mundo. Como está escrito no livro da sabedoria, assim: armemos uma cilada para o justo, vejamos se ele não vai cair em nossa armadilha. Vamos ver se Deus vai protegê-lo neste momento. Quer dizer, aqueles que são do mundo, os que têm o fermento da malícia, eles vão odiar os discípulos de Cristo. Os discípulos de Cristo serão odiados pelo mundo, serão rejeitados pelo mundo. Como o próprio Jesus nos ensinou, o discípulo não é maior do que o mestre. Se odiaram o mestre, vão odiar também o discípulo. Os que eram do mundo rejeitaram a Cristo, colocaram ele numa cruz, trocaram nosso Senhor por Barrabás, e também o discípulo de Cristo na terra sofrerá tribulações, na terra sofrerá perseguições. O mundo vos odeia, o mundo vai fazer chacota com o seu nome, com a sua vida, porque eles não têm Deus no coração, não têm Nosso Senhor na alma, e vão perseguir e destruir aqueles que pertencem a Cristo e estão posicionados em sua verdade. Aqueles que vivem a vida de Cristo terão também o mesmo final de Cristo. E qual foi o final de Cristo? A crucifixão. Quer dizer, o mundo também vai buscar crucificar os autênticos discípulos de Cristo. Deverão, então, padecer a perseguição. No entanto, serão bem-aventurados, e o versículo 23 ainda acrescenta: alegrai-vos nesse dia, quer dizer, no dia em que você for perseguido por causa de Jesus, no dia que você for perseguido por causa do Evangelho de Jesus, alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Logo, os discípulos de Cristo receberão a coroa da glória, a recompensa no céu é motivo de alegria, como lemos nos Atos dos Apóstolos, quando os discípulos foram presos e foram açoitados por causa do nome de Jesus, eles louvavam e glorificavam a Deus, porque foram encontrados dignos de sofrer injúrias, perseguições, açoites por causa do nome de Jesus Cristo. A propósito, se você é cristão,
e você não é perseguido? Deve ter algo de errado em seu testemunho de vida, pois se você é cristão, você tem testemunho de vida, e quem tem testemunho de vida é perseguido. Quem tem testemunho de vida não pode agradar o homem, porque agrada a Deus. O mundo vai desprezar, o mundo vai perseguir. O cristão, então, que é autêntico cristão e tem testemunho de vida, ele vai ser premiado com as perseguições. Então, se você ainda não é perseguido, é porque está faltando esse testemunho eloquente de uma vida genuinamente cristã. Está faltando colocar em prática a lei do Novo Testamento, que é copiar a vida de Cristo, viver como Cristo viveu. E ainda nos ensina o sermão da planície, pois foi assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Olhemos para o Velho Testamento, todos os profetas foram perseguidos, caluniados. Todos os grandes profetas foram perseguidos, caluniados. As pessoas não gostavam deles, falavam mal deles, foram injuriados, foram mortos, assassinados, como o último profeta, São João Batista. No Sermão da Planície, há também uma característica muito interessante. Depois que Nosso Senhor apresenta as bem-aventuranças, os homens e mulheres abençoados, benditos por Deus aqui na terra, já começa aqui na terra, não é? A plenitude da bênção é no céu, mas já aqui na terra começamos já a ser abençoados. É posto para nós, em contrapartida, os ais de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos alguns ais que nosso Senhor coloca em contraposição aos benditos e bem-aventurados. Do versículo 24 seguintes: Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Pois bem, vimos então quem são os bem-aventurados. E vamos ver agora quem são aqueles que são os falsos profetas, ou os falsos cristãos que não têm testemunho de vida. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Aqui se trata do rico material, que possui posses, possui dinheiro, possui bens em abundância. O ai é pronunciado contra eles porque eles têm dinheiro, porque eles são ricos somente? Não. A riqueza em si não é um mal, mas porque eles apoiam a sua vida somente nas riquezas. Trata, portanto, de fazer a sua riqueza, a sua consolação, a sua alegria, o seu prazer. Eles estão apoiados na riqueza e vivem uma vida de satisfação, primeiramente. Segundo, negligenciam os pobres, não ajudam e não partilham, não vê o necessitado, não sabem praticar a caridade. Tudo vem de Deus. Se alguém foi abençoado com bens, com riquezas, é para que ele possa partilhar essa riqueza.
Ele não pode guardar tudo para si, mas ele deve praticar a partilha. Vemos exatamente isso na parábola de Lázaro e do rico Epulão. Rico Epulão dava grandes banquetes em sua vida, pobre Lázaro estava à sua porta, desejava comer as bolotas que caía da mesa do rico, mas não lhe davam, e até o cão ia lamber suas feridas, quer dizer, uma situação degradante, de pobreza material total, Morreram, o rico foi para o inferno, o pobre para o céu. Ou seja, o rico Epulão morreu e foi para o inferno porque se banqueteava todo dia, quer dizer, sua confiança estava nos bens terrenos, mas ele negligenciava o pobre Lázaro. Quer dizer, você não pode negligenciar quem te pede uma ajuda, uma esmola. Você não pode negligenciar quando a igreja pede ajuda para evangelizar, para catequizar. Quer dizer, os que muito têm devem praticar a partilha dos bens com a igreja e com aqueles que nada possuem. Ai de vós que agora tendes fartura, quer dizer, os que têm bens de sobra, porque passareis fome, quer dizer, o que você vive em abundância aqui na terra, segundo os prazeres terrenos, quando você morrer lá no inferno, você não vai ter mais nada. Você vai ter o oposto disso. Aqui você tem prazeres terrenos e você se apoia nesses prazeres terrenos. Ao morrer sem amar a Deus, você vai para o inferno e lá você vai ter fome, tristeza, sofrimento, angústia, ranger de dentes para sempre. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. O riso, a glória, a satisfação da carne, não é? A glória humana, não é? A glória das obras da carne, não é? O riso, a alegria, a satisfação nas coisas terrenas, pode ser e é de fato um artifício do inimigo para prender essas pessoas nos vícios e nos prazeres terrenos e fazer com que eles vivam uma vida de satisfação, idolatrando as obras da carne e, devido a isso, desprezam a Cristo, o amor a Ele, a vida cristã e a bem-aventurança do reino dos céus. Ai de vós quando todos vos elogiam. Muitas vezes as pessoas do mundo, atrás de prazeres terrenos, vivem atrás de aprovação. Aquela pessoa que vive o tempo todo atrás de aprovação daquele grupo social, daquelas pessoas, daquele fulano, daquele cicrano. Aquela pessoa que cobiça elogios, ela quer ser elogiada, ela quer viver debaixo de elogios, né? Quer ser honrado por homens e por mulheres. Só que muitas vezes, aqueles que são elogiados de um modo exagerado por aqueles que são do mundo, é porque na verdade estão agradando os homens e não a Deus. Pois quando você começa a agradar a Deus e a praticar a obra de Deus, a viver uma vida de verdade, com uma vida autêntica cristã, você passa então a não ter os elogios do mundo, o favorecimento das pessoas do mundo, pois se o mundo elogia você, é porque você é um falso profeta, porque era deste modo que eles tratavam os falsos profetas. Então, estes ais são cautelas que Nosso Senhor dá. Cuidado, você que é rico, se você não está baseando a sua vida
nos bens materiais, nos prazeres terrenos e tem negligenciado os necessitados, os que precisam de ajuda. Cuidado, você que tem fartura, que se banqueteia, que tem comida, que tem bebida de sobra. Cuidado, você que está rindo, alegres nos bens terrenos. Cuidado, você que todos te elogiam, todos veem você como uma pessoa boa, como uma pessoa simpática. Cuidado, porque era assim que os falsos profetas eram tratados, e este caminho é o caminho da perdição, porque o caminho da perdição é o caminho da porta larga do mundo, onde todo mundo é amigo de todo mundo, no pecado, no vício, no erro, onde todo mundo vive uma vida baseada na cobiça de bens materiais, na satisfação da carne, na produção das obras da carne, na fartura, no riso e nos elogios recíprocos, o que pode ser um grande engano, uma grande cilada, para com isso condenar a alma ao fogo do inferno. Pelo contrário, nos anunciou nosso Senhor Jesus Cristo: os bem-aventurados são os pobres, os bem-aventurados são muitas vezes os que passam fome, os bem-aventurados são muitas vezes os que choram, os bem-aventurados são muitas vezes os que são odiados, expulsos, insultados, amaldiçoados pelo mundo por causa do nome de Cristo. Então, assim, quando o cristão que tem testemunho de vida sofre as perseguições, sofre o ódio do mundo, sofre as calúnias, as maldições, quando ele é expulso, ele deve então se alegrar e exultar de alegria, porque será grande. Repito, porque será grande a recompensa dele no céu. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos somente de passagem. Nossa vida vai terminar um dia. Nossa vida vai acabar um dia. Temos uma escolha a fazer. É preciso fazer, então, uma boa resolução por Cristo, por sua vontade, por sua vida, por seus ensinamentos, pelo mandamento novo do amor que Ele nos trouxe, para que desse modo possamos viver uma vida que agrade a Deus, uma vida cristã autêntica, com testemunho de vida. E muitas vezes a nossa vida não tem perseguição nenhuma, muitas vezes a nossa vida não tem insulto nenhum, não tem ninguém nos perseguindo, não tem ninguém contra nós, porque falta para nós o testemunho, porque acomodamos a nossa vida ao mundo, acomodamos a nossa vida ao pensamento dos homens, queremos muitas vezes agradar os homens, e quando agradamos os homens, desagradamos a Deus, perdemos a bem-aventurança e perdemos a recompensa na glória dos céus. Hoje, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, padroeiro desta capela, neste asilo, peçamos a Deus a grande graça de sermos bem-aventurados, de sermos cristãos autênticos, com testemunho de vida, e mesmo em face das perseguições, mesmo em face daqueles que quererão nos prejudicar, estejamos firmes na barca de Pedro, ou seja, na Igreja Católica, praticando o mandamento de Cristo, vivendo a sua vida aqui na terra e fazendo com que mais pessoas se despertem para a fé em nosso Senhor Jesus Cristo,
que da Santa Igreja Católica temos aprendido. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre